Olá, bem-vindos ao Bate-Papo com Hermínia. Hoje eu vou falar com vocês sobre a depressão. Nos tempos atuais, a gente muito tem ouvido falar de pessoas que estão em casa e estão com depressão. Nós passamos por uma grande perda da nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de trabalhar, de encontrar pessoas, de abraçar. Nós perdemos o nosso contato físico com as outras pessoas. E a depressão é uma perda. Ela pode ser endógena e pode ser uma depressão reativa. E nós temos muitos motivos hoje em dia para todos estarmos de alguma forma sofrendo alguma depressão reativa. Reativa em reação a essa pandemia, a esse isolamento, a essa dificuldade de estar com o outro, com quem a gente gosta, com a nossa família, com nossos amigos, com o nosso trabalho, com os nossos alunos, com os nossos clientes. Nós estamos agora aqui, como eu estou agora falando com vocês nesse vídeo. Isso é uma perda muito grande e é claro que nos deixa deprimidos. É muito natural que muitas pessoas estejam entrando em uma depressão profunda. A depressão é isso mesmo, vai entrando numa depressão até chegar num ponto muito profundo de total inação, né? Que a pessoa não tem ação para nada, ela perde o interesse da vida, de tudo, e fica cercada, ela vai murchando, como uma planta sem água, vai murchando, morre ou se mata, num caso extremo de depressão. Quando eu falo assim, a gente está falando de depressão com tristeza. Eu posso agora falar tudo de novo, dessa pandemia, da falta de contato com as pessoas. Posso falar que todos nós estamos muito tristes, estamos tristes com essa situação. E essa tristeza, ela está perdurando e pode, em alguns casos, virar uma depressão. Porque depressão é diferente de tristeza. Depressão está diretamente ligado a um sentimento que todo mundo fala, é tristeza. A pessoa está muito triste, uma tristeza profunda. Não. No meu entender, na minha experiência, a depressão não é tristeza. Tristeza é uma coisa. A depressão é outra coisa. O sentimento que tem a base da depressão, e foi isso que eu constatei, que eu cheguei, e é assim que eu trabalhava com as pessoas. A depressão, o sentimento maior que existe na depressão é a raiva. A pessoa deprimida, se você cutuca muito ela, o que ela faz? Ela explode de raiva. Não é de tristeza, porque ela está com muita raiva daquela situação. Então, qual é a relação que eu faço? Que estamos todos contraindo uma depressão? Estamos sim, e podemos contrair uma depressão reativa a essa pandemia se nós não formos assim versáteis, se não experimentarmos coisas diferentes ou tivermos entendendo o que se passa no mundo, tivemos uma compreensão maior desse momento que estamos vivendo. Se fecharmos a nossa vidinha e formos só remoendo o que perdemos e que não pode, e que não dá, nós vamos ficar numa depressão. Mas o que está por trás? Uma raiva muito grande de termos perdido aquela vida que a gente tinha. Agora nós podemos, eu acho que é até saudável,
todos nós ficarmos tristes com essa situação. A tristeza, ela tem um prazo, ela tem um início, um meio e um fim. E ela vai, eu fico muito triste, depois eu vou arrumando novas formas de viver, novas formas de lidar com aquela perda, com aquela situação. Eu vou passando meu luto, eu vivo o luto. Qual é a melhor forma de uma tristeza profunda de eu passar? É viver aquela tristeza, deixar viver. Naturalmente eu vou devagar saindo, vou me entusiasmando com alguma outra coisa, vou conhecendo novas pessoas, novos ambientes, vou desenvolvendo outros trabalhos, já que, por exemplo, vou ficando limitada no trabalho que eu faço, vou perdendo a visão, vou perdendo a audição. Eu tenho que me adaptar com outros instrumentos, com outras coisas. Mas eu não. Tem muita gente que fica surda, pede filho, pede isso, pede aquilo e não entra em depressão. Ela fica triste, a pessoa fica triste, mas tem a vontade de viver, a força de vida, tá tudo certo. Ela vai arrumando formas diferentes para viver e não entra em depressão. Então, depressão é uma doença muito séria e se formos tratar, nós precisamos prestar atenção se ela é endógena ou se é reativa, isso faz uma diferença. E prestar atenção na tristeza que existe, claro que existe a tristeza, mas a emoção que move a depressão é a raiva, principalmente não escutada, não trabalhada e não percebida pela pessoa. Todas as emoções, elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser vividas para que elas possam fluir e se transmutar, se transformar. Se eu não faço isso, e principalmente se eu douro a pílula, eu coloco outra emoção no lugar, como é o caso, não entender o lado de raiva dessa depressão, eu vou ficando só triste, 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 mas eu não dou vazão para aquela raiva. Eu não converso comigo sobre essa questão da raiva. Então é esse ponto que eu gostaria de frisar para vocês na depressão. E vou continuar conversando com vocês sobre esse tema, porque eu penso que é um tema que muitos me perguntam, questionam, e ele é um tema importante para ser abordado. Conto com vocês nos próximos vídeos e vamos aprofundando esse assunto da depressão. Temos um universo aqui para falar sobre essa doença que precisa ser tratada de uma forma interdisciplinar, ela precisa interprofissional, porque precisa de uma equipe profissional distinta, precisa de um médico, precisa de um psicólogo, precisa de todos os outros, as famílias, elas precisam se embrenhar nesse tratamento, que a pessoa não dá conta sozinha, ela precisa de alguém, é uma doença muito séria e precisa de medicamento, precisa de assistência. Nós vamos conversar sobre outros tópicos, outras variantes dessa tristeza profunda e da depressão. Deixem seus comentários, suas dúvidas e nós vamos dialogando da forma que a gente inventou agora, né? Que virou essa forma agora da gente se conversar, por enquanto, né? Logo, acho que a gente vai estar presente, podendo conversar de uma forma presente. Paz e luz para vocês.